E vamos lá para o nosso episódio Aprenda Tudo com DP. Aqui nós queremos te ensinar tudo sobre departamento pessoal. Eu me chamo Thaís Ribeiro, sou contadora, gestora de RH, especialista em recursos humanos e estou aqui para dar essa aula para você, que o tema de hoje vai ser férias. Eu quero falar tudo sobre férias para você dentro da CLT, que é a nossa base legal principal aí, que diz as regras, né, que nós devemos seguir. Então, bora lá para essa aula. E uma curiosidade, você sabia que tem 17 artigos dentro da CLT que fala sobre férias? Começa lá no artigo 129 da CLT e vai até o 145. Daí ele começa, né, dizendo quem tem direito às férias, o que é período aquisitivo, o que é período concessivo, quantos dias de direito eu tenho de férias, né, se o trabalhador faltar e não justificar. Então, bora lá começando. Para quem tem direito às férias? Para quem é as férias? Quem tem direito às férias é o trabalhador que adquiriu esse direito após 12 meses de trabalho. Se você trabalhou 12 meses dentro de uma empresa, você tem direito a férias integrais. Mas não tem as férias proporcionais? Sim, tem férias proporcionais. E o que é férias proporcionais? Que aparece principalmente na rescisão de contrato, né? Foi quando você não cumpriu aquele período, mas você trabalhou 1, 2, 3 meses, 6 meses, e você tem direito àquelas férias proporcionais ao período que você trabalhou. Em relação às férias, tem um detalhe bem importante que às vezes as pessoas que faltam ao trabalho não conseguem se atentar. Lá na CLT tem uma relação que diz: conforme os dias que você vai faltando injustificadamente, você vai diminuindo esses dias de direito a férias, né? Claro, se você leva um atestado médico, você justifica por algum motivo, tudo bem, isso não conta para desconto das férias. Mas atenção ao pessoal que gosta de faltar indiscriminadamente no trabalho. Esses dias injustificados são descontados aí do seu direito de férias. E lá na CLT diz assim, ó: você tem até 5 chances, se você faltar até 5 dias, o seu período de férias continua o mesmo. Mas se você começa a diminuir esses dias, ó, faltou aí 14, tiver tido 6 faltas, a 14 faltas já diminui para 24 dias. Você faltou de 15 a 23 dias injustificado, dentro desse período aquisitivo já diminui para 18 e assim sucessivamente. Né? Eu já paguei férias de 18 dias porque a pessoa dentro do período aquisitivo faltou injustificadamente, né? E o período aquisitivo é aquele período que você adquire o direito das férias integrais. Não esqueça, você começou a trabalhar dia 1º de janeiro de um ano, no dia 31 de dezembro daquele ano, é que você completa o seu período aquisitivo, né? Daí no dia 1º do outro ano começa a contar um outro período aquisitivo. Então, dentro desse período de janeiro a dezembro, se você faltou mais de 5 dias, mais de 6 dias injustificadamente, já começa a diminuir, né, o seu direito a férias aí. Então, cuidado. Departamento pessoal também, faltou injustificadamente, dentro do sistema, quando você vai lançar uma falta, lá ele pergunta: essa falta é para diminuir no período aquisitivo de férias? Se é falta injustificada, você vai colocar lá que sim, né? Porque também é um direito do empregador descontar essas faltas do período aquisitivo, porque assim diz essa legislação, né? E quem decide quando tira férias, né? Essa é uma pergunta aí que o pessoal sempre faz e ainda tem dúvida. Então, dentro desses artigos da CLT diz que quem decide quando tira férias é o empregador. O empregador tem o direito de dizer qual é o melhor período para você tirar férias. E aí nós entramos naquela outra palavra, né? Difícil, que o pessoal tem dificuldade aí de entender, que é o que? O período concessivo, né? Período aquisitivo é quando o trabalhador adquiriu o direito, então ele tem aquele direito de tirar férias. E o período concessivo é o período que a empresa tem para dar as férias, porque quando completa um ano de férias, tem mais 12 meses, a empresa tem um prazo de 12 meses para conceder essas férias ao trabalhador, no mês que fique ali mais tranquilo, né? Geralmente alguém tem que substituir o trabalhador, tem que ensinar o trabalho dele para outra pessoa, alguém
tem que cobrir essa falta do trabalhador. Então, esse período concessivo é o período que a empresa tem para dar as férias ao trabalhador. E claro, né, gente, ele decide, mas geralmente as pessoas entram num acordo, né? Você conversa, às vezes, numa data que fique melhor para sair com toda a família, que você vai tirar férias ou que você vai aproveitar para fazer um curso, né? Dentro dessas férias, eu já tirei férias para fazer curso, gente, acredite, eu fui estudar, fiz um intercâmbio e aí a empresa concedeu 2 meses de férias. Olha aí um detalhe importante que eu lembrei de falar para você agora. A empresa pode dar 2 férias seguidas? A lei não diz que não pode, né? Então, se a lei diz que não pode, você pode acordar com uma empresa. Claro que um período vai ser adiantado, né? Porque se venceu e se você tirar 2 dias seguidos, a empresa vai adiantar um período para você. Então, a legislação não diz que não pode, né? O que a legislação diz é que as férias não pode dobrar. Que é o quê? Você tem um período aquisitivo, a empresa teve o período concessivo e dentro desses 12 meses ela não conseguiu te dar férias, deixou passar, o RH esqueceu de anotar, esqueceu de fazer esse controle, né, e passar para a empresa. Aí se passa um dia do período concessivo, as suas férias já dobram. Você tem direito de receber férias em dobro. Então, assim, nesse caso que eu tô contando para vocês, né, que eu tive um período adiantado. A empresa pode adiantar? Ela pode, a legislação não diz que não pode, mas também é um risco da empresa, né, ela adiantar esse período de férias aí. Então, fechando essa parte da concessão, concessivo é quando a empresa, é o período que a empresa tem para dar férias para o funcionário. Né? Que mais? Férias indenizadas, período indenizado. Quando que acontecem as férias indenizadas? Geralmente acontece na rescisão de contrato, né? E essas férias podem ser integrais e proporcionais. Férias integrais é quando você adquiriu os 12 meses e aí, de repente, no mês, um dia depois que completou um ano, a empresa mandou você embora, você vai receber esse período indenizado na rescisão, 12 meses certinho. Ah, vamos supor que você ficou aí 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses na empresa. Aí a empresa vai pagar férias vencidas e férias proporcionais, que é o quê? O período proporcional que você trabalhou. Ah, pode ser também que você só trabalhou 6 meses na empresa, você vai ter férias proporcionais, vai receber aqueles 6 meses que você trabalhou. E quando que eu devo requerer as férias, né? Na verdade, a empresa deve te avisar, como é ela que decide, né? Quando venceu as suas férias, como é ela que decide quando você vai sair de férias, então ela deve te avisar com 30 dias de antecedência. Por isso que a gente tem o aviso de férias. Por quê? 30 dias para você se organizar, para você saber, mas geralmente se combina isso antes, né? Mas tem empresa assim, que chega lá no mês, deu 32, 35 dias. O correto é dar esse aviso de férias e colocar lá no mural da empresa quem são as pessoas que vai sair de férias. Então, no meu caso, a gente faz assim. Eu gosto de fazer o aviso com o prazo correto, que é o certo, você avisar e pegar a assinatura do trabalhador nesse aviso de férias com no mínimo 30 dias de antecedência. Pode ter mais dias de antecedência? Pode, não tem problema nenhum, né? Mas você pode dar esse aviso de férias aí com 30 dias de antecedência, pega a assinatura do trabalhador, coloca lá, né, no seu controle de pagamento de férias, você vai fazer as férias desse trabalhador e qual é o dia de pagar as férias desse trabalhador, qual o prazo para pagamento. Você tem que pagar o trabalhador pelo menos, no mínimo, 2 dias antes dele sair de férias. Pode ser que pague antes? Pode ser que pague, mas você não pode pagar ele no dia que ele vai sair, né? Porque você está pagando em atraso e isso gera multa. O funcionário depois pode cobrar um dia que ele sair da empresa e dizer, ó, eu recebi minhas férias atrasadas, e aí a empresa pode ser multada. Então, você tem que colocar lá no seu cronograma de pagamento, né? Quando você dá o aviso, agenda lá para fazer essas férias aí uns 10 dias antes de pagar, porque depois você tem que passar para o financeiro, né? Então, eu sempre gosto de deixar agendado qual é o dia que eu vou fazer as férias, porque eu também mando para o financeiro fazer esse pagamento com prazo para me devolver, para que o funcionário receba aí com pelo menos 2 dias de antecedência, que é o que diz a legislação, né?
E como que funciona essa questão do fracionamento de férias? Eu posso fracionar, eu posso vender, o que que eu posso fazer nessas férias, né? Nós temos férias de 30 dias, que você vai gozar os 30 dias de férias. Nós temos a opção na legislação férias de 20 dias e vender 10 dias dessas férias. E a nova reforma trabalhista lá de 2017 trouxe uma outra opção, que essas férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, né? Eu, particularmente, nunca fracionei, né, em 3 períodos, porque eu acho que fica muito pouco para o funcionário receber. Então, vai da realidade de cada empresa. O máximo que eu já fiz, como a legislação diz que pode ser em até 3, é fracionar em 2 vezes de 15. Pode fazer férias com 2 períodos de 15 dias? Pode. Né? Ele vai receber lá os 15 dias de férias, 1/3 desses 15 dias também, que é realmente o que é as férias, e depois o restante do mês, os dias trabalhados. Então, tem mais essa opção dentro da legislação. Acho bem interessante as férias de 15 dias. E a questão do vender as férias, a única possibilidade que a legislação traz de você vender essas férias é vender 10 dias, que é o que nós chamamos de abono pecuniário. O que é esse abono pecuniário que às vezes aparece lá nos recibos de férias? É o período de 10 dias que o trabalhador, em comum acordo com a empresa, decidiu vender as férias dele, né? Então ele vai tirar 20 dias de férias e 10 dias ele vai vender. Como que funciona isso exatamente, né? Porque parece que fica meio confuso. Eu já recebi os 20 dias, os 30 dias, como que é? Na verdade, gente, no recibo de pagamento, você vai receber os 30 dias de férias. Qual que é a diferença? Que ele vai estar fracionado, vai ter 20 dias de férias e 10 dias do abono pecuniário. Porque é um detalhe importante, o abono pecuniário não tem incidência de INSS e FGTS, ele é indenizatório. Tá? Então, assim, aquele valor lá não vai incidir INSS, mas no final das contas ele acaba recebendo os 30 dias mesmo. Só que vai trabalhar 10 dias, porque ele tirou 20 e vendeu 10. O que ele vai receber no recibo de pagamento? Exatamente os 30 dias, com diferença que ele vai trabalhar os outros 10 dias. Então, isso é o vender. O abono pecuniário é isso, é os 10 dias que você vendeu de férias. E a regra também para pagamento não muda, tá? Independente de ser fracionado as férias ou não, 30 dias, 15 dias, 20 dias ou fazer em até 3 períodos, né? Como a legislação permite, você tem que avisar 30 dias o trabalhador, né? Independente da modalidade, e pagar com 2 dias de antecedência. Certo? E assim, para dar uma visão geral de cálculo, né? Dentro desse cálculo de férias, o que eu recebo? Isso é uma dúvida também das pessoas, né? As minhas férias é o quê? Só sobre meu salário, sobre gratificação, se eu recebo insalubridade, periculosidade, horas extras. Isso entra no cálculo de férias? Sim. Todas as verbas rescisórias, todas as verbas, né, que você recebe no seu salário, não só na rescisão, tudo você recebe no seu recibo de pagamento, que não foi indenizatório, ele entra para o cálculo de férias, tá? Então, se você recebe insalubridade, periculosidade, você adicional noturno, isso entra para o seu cálculo de férias. Se você faz horas extras todos os meses, é calculado uma média, né? E aí tem 2 questões, às vezes até que envolve a CLT. Alguns calculam pelo período aquisitivo que você tem direito, outros calculam os últimos 12 meses, né? Existem convenções coletivas que especificam isso, né? Na minha opinião, né, o que eu entendo na legislação é que o certo era você fazer a média do período aquisitivo, que é o período que ela tem de férias, né? Então, dentro daquele período, se ela recebeu determinados benefícios, eles vão entrar para a média de férias. Claro que o que conta é sempre o último salário do trabalhador, é aquele salário. A periculosidade, a insalubridade, o noturno, é tudo sobre o último salário. É só se ela, de repente, ela recebeu bonificação num período, ou recebeu hora extra só naquele período, e aí então se faz uma média. Para quem ganha em comissão também, por exemplo, não tenho salário fixo, eu só ganho comissão, como que eu faço? Né? Para quem recebe salário apenas de comissão, como é feito o cálculo? O cálculo é feito ou dos últimos 12 meses,
conforme a convenção coletiva, ou do seu período aquisitivo, mas soma tudo dos 12 meses, que na minha opinião o mais correto é do período aquisitivo, soma tudo e divide por 12, e aquela vai ser a sua média para o cálculo de férias, que é o quê? A média de férias ou o salário e mais 1/3, né, que você vai receber aí do seu direito de férias. Então, a única possibilidade de você vender férias, que eu falei um pouco anteriormente, né, a questão do vender, é essa de 20 dias. Ah, 2 vezes de 15, né? Eu posso vender férias? Não, a legislação só permite no caso de 20 dias. Ah, eu quero tirar 10 dias e vou vender 20. Pode? Não pode, gente. Né? Não vamos inventar coisas que não existem, a não ser que tenha alguma convenção coletiva aí muito diferente que permita isso. Mas vender férias é apenas os 10 dias, quando você tira 20 dias de férias e vende 10, tá bom? Vamos fazer dessa forma aí, que fica bem melhor. Que mais que eu posso fazer? Ah, outra coisa importante, que é o controle de férias. Como que eu faço esse controle de férias para não deixar dobrar, para não dar problema, né? Para não pagar 2 vezes? Geralmente os sistemas de folha de pagamento, eles têm, né, esse controle de férias. Se você entrar todo mês lá no controle de férias, ele vai te dar cada funcionário, né? Se ele já tem 30 dias, se ele tem 30 dias e 2 meses de férias. Se não, se é pouca gente, faz numa planilha no Excel. Para quem gosta de planilha, para quem gosta de agenda, coloca numa agenda que até tal data o funcionário tal vai tirar férias, né? No meu caso, como na empresa tem bastante funcionários, a gente tira um relatório de férias todos os meses, de todas as filiais, e aí encaminhamos para o gestor da área, e o gestor da área avalia dentre aqueles que estão com férias vencidas, quem vai tirar férias no próximo mês, sempre dando prazo de 30 dias, tá? Então não é o DP que decide o RH, não. Ou é o gestor da área ou é o dono da empresa. E um detalhe importante, o RH precisa ensinar os gestores, o dono da empresa, a ler aquele relatório, né? Você não pode só jogar um relatório na mão do gestor e dizer, ah, aqui é o relatório, se vira, né? Porque não é a área dele, né? Você pode sentar com ele e dizer, ó, fulano de tal, assim é o período, tem férias vencidas, tem férias proporcionais, olha, já quase vai vencer 2 férias desse colaborador, você precisa, né, dizer para ele sair de férias e combinar com ele, precisa ter esse jogo de cintura e precisa ter esse trabalho de equipe, com o gestor de área e com o dono da empresa. Então, ensina aí o seu gestor a ler aquele relatório de folha de pagamento que é chato, é cheio de número, ele não vai entender o que é período aquisitivo, o que é período concessivo, né? Então explica para ele, né, com toda a paciência, com humildade, porque cada um sabe daquilo que é a sua área. Então, ensina ele a ler aquele relatório, orienta ele, e aí ele vai te dando feedback, ó, esse mês fulano, ciclano, beltrano vai sair de férias. Por quê? Porque eles também têm que se organizar, né? Vai faltar funcionário, quem que vai fazer o trabalho dele, quem que vai cobrir. Então, ter esse controle de férias da melhor maneira que você achar aí, mas faça, precisa fazer, tá? Muitas férias em dobro já foi paga, por quê? Porque a gente esqueceu, o RH esqueceu de avisar a empresa, esqueceu de mandar o relatório, e essa é uma das rotinas do departamento pessoal, né? O controle de férias, o pagamento de férias, dizer para o gestor da área quem já está com férias vencidas e quem está precisando tirar férias porque quase vai vencer outra. Então essa é uma das rotinas mais importantes dentro do departamento pessoal, que é o controle de férias de cada trabalhador, de cada empresa, para quem está em escritório de contabilidade, faça essa rotina, né? Porque escritório de contabilidade são várias empresas que a pessoa tá lá trabalhando, né? Então tenha anotado aí no seu checklist de DP esse controle de férias, que é super importante, vai estar mostrando aí que você tá preocupado, né? Você tá trabalhando junto com a empresa, que você quer que ela desenvolva, e vai demonstrar aí o seu profissionalismo, vai demonstrar que você é uma pessoa essencial dentro do departamento pessoal, porque você domina essa rotina de férias, você sabe como funciona, você sabe dizer, né, o que é período aquisitivo, o que é período concessivo, quando que tem que pagar, né,
que mais pode ser feito, se a pessoa teve falta, quantos dias ela tem. Outra coisa importante é você saber explicar para o trabalhador o que ele está recebendo de férias. Olha, esse aqui, a gente vai explicar, muitas vezes eles não vão entender, mas você precisa saber explicar, porque alguns entendem, a maioria eu acredito que entende. Então, explica lá o seu salário, aqui está a sua periculosidade, a sua insalubridade, a sua média de horas extras. Olha, você vai tirar férias de tal a tal período, tal dia você deve retornar. Principalmente quando as pessoas trabalham em escala de revezamento. Quem trabalha 12 por 36, às vezes vai sair num dia de férias, o dia dela retornar é o dia dela de folga. Então, ela não vai retornar na folga dela. Ela vai retornar o quê? No outro dia, porque ela trabalha numa escala de revezamento, tá? E aí entra controle de jornada também, para saber quando aquele trabalhador pode voltar de férias. Uma coisa que pode acontecer e que é uma dúvida e a gente às vezes não sabe como fazer é: o trabalhador saiu de férias e aí ele recebeu uma proposta, né? Eu posso pedir demissão nas minhas férias? Essa pergunta que não quer calar, né? A legislação não diz nada que não pode. Você pode pedir demissão, né? A gente só tem que ver dentro do departamento pessoal, dentro da folha de pagamento, como proceder. Então, assim, não é proibido acontecer alguma coisa que essa pessoa, no meio das férias, tenha que pedir demissão, porque ela já vai começar num outro trabalho. Não, como não é uma rotina comum dentro do departamento pessoal, o primeiro passo é verificar, realmente ele não pode esperar terminar essas férias para pedir demissão, porque ele não vai cumprir aviso, então esse aviso vai ser descontado. Então conversa primeiro para ver. Agora, se é uma questão que ele já tinha feito um concurso público e aí ele passou e chamaram ele bem nesse período, e aí o que vai acontecer? Ele pode pedir demissão? Pode. O que vai acontecer lá no pagamento? Você vai interromper as férias do trabalhador, vai fazer a rescisão dele e vai descontar aquilo que já foi pago. Por quê? Ele recebeu anteriormente, ele recebeu já essas férias antes de sair. Então, ele recebeu os 30 dias. Vamos supor que ele trabalhou, que ele tirou férias de 15 dias. E aí, quando deu 16 dias, ele veio na empresa e falou: não, eu já preciso começar num outro trabalho, como eu posso fazer? Eu quero pedir demissão, eu não vou continuar e não vai ter como. Então, você pode aí, né, interromper essas férias dele. Você precisa ver se o seu sistema de pagamento, de folha de pagamento consegue interromper e já receber o aviso dele, fazer a rescisão e todo o procedimento de rescisão, que isso vai ficar para um próximo vídeo, mas não tem nada que não diga que você não possa fazer, tá? Mas o ideal é conversa, né? Porque isso é um procedimento bem complicado dentro do departamento pessoal. Por não ter previsão, às vezes algum sistema pode não ter essa opção de interromper essas férias e já fazer a rescisão e depois descontar. Mas se puder, conversa, fala se pode esperar terminar as férias, né? Já para não causar um transtorno aí. Outro detalhe, a pessoa ficou doente no período de férias, saiu de férias e ficou doente. Aí ela pegou atestado médico. Como que faz? Pegou aí 20 dias e tirou férias de 30. Se esses 20 dias estiverem dentro do período de férias dela, não muda nada, porque ela está num período de afastamento. Então, aquele atestado para a empresa não precisa. Quando que vai precisar desse atestado médico? Se ela ficou doente no 16º dia aí de férias e pegou 20 dias de atestado, quer dizer que vai passar os dias de atestado médico das férias dela. Vão passar aí 4, 5 dias, se eu não me engano aqui nas contas. Então, vai servir aquele atestado porque ele vai acabar as férias dele, mas ele ainda vai ter dias de atestado para se recuperar, tá? Essa é uma coisa também que pode acontecer. Se o atestado ficou dentro do período de férias, não faz diferença. Agora, se o atestado médico passa dos períodos de férias dele, ele tem que levar esse atestado médico na empresa, para a empresa considerar aí que ele não vai voltar, né, quando teria que voltar das férias. Ele ficou doente, então tem mais dias de atestado médico aí para ele ficar em casa e se recuperar. O que mais que nós vamos falar de férias? Porque é bastante assunto, né? É um monte de coisa que a CLT fala bastante coisa. Férias coletivas. Vamos falar de férias coletivas, né? Que tá aqui dentro da previsão da CLT também. O que é férias coletivas? Quer dizer que mais de uma pessoa vai tirar férias no mesmo período.
né? Pode ser a empresa toda ou pode ser por setores. Não quer dizer que toda empresa tenha que tirar férias coletivas. E essas férias coletivas devem ser feitas em 2 períodos, né? Não pode ser menos de 10 dias cada período desse. Então, geralmente as empresas, né, dão férias coletivas no final do ano, pega ali Natal e Ano Novo, início do ano, dependendo do ramo da atividade da empresa, cai bastante a movimentação, então ela pode sim dar férias coletivas. Pode dar férias coletivas só para a indústria, pode dar férias coletivas para vendas, pode dar férias coletivas só para o administrativo, ou pode dar férias para a empresa toda, tá? Fazendo em 2 períodos, também tem que avisar com antecedência, tem que pagar 2 dias antes, tem que avisar o sindicato que naquele período a empresa está saindo de férias coletivas, os procedimentos de pagamento, de aviso, não muda, ela só tem que avisar o sindicato para esse período de férias coletivas aí. O que mais? Acho que nós falamos quase tudo sobre férias, né? Falei para vocês como faz o cálculo, as principais coisas que vocês têm que observar, né? Os principais pontos que vocês têm que observar dentro dessa questão de férias para que você possa responder. E claro, a prática leva à perfeição. Você praticando, você lendo esses artigos que eu te falei da CLT, vão ser muito esclarecedores para você. Veja na convenção coletiva se tem alguma coisa que muda aí dentro desse assunto férias, que todo mundo gosta de tirar férias. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, fala com a gente, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo com você com o maior prazer.